O Salmo 142 foi escrito pelo rei Davi. Ele se divide em três partes, e o tema principal desse Salmo 142 é a afirmação da confiança em Deus. Davi, nesse salmo, revela um momento em que ele estava escondido em uma caverna. O contexto desse salmo pode ser de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, fugindo do rei Saul, que o estava perseguindo com o propósito de matá-lo, em razão da inveja e de medo de perder o trono, ou ele escreveu esse salmo quando ele estava na caverna de En-Gedi, como diz o texto de 1 Samuel, no capítulo 24. Quando ele estava na caverna de En-Gedi, conforme o texto de 1 Samuel, capítulo 24, Davi teve a chance de matar Saul dentro da caverna, mas ele resolveu poupar a vida de Saul. E ali ele mostrou que a confiança dele, Davi, estava totalmente em Deus, no tratamento com seus inimigos. De toda forma, seja 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, quando ele estava na caverna de Adulão, ou seja, como quando ele estava na caverna de Engedi e se protegendo do rei Saul, conforme o texto de 1 Samuel capítulo 24, em todas essas duas circunstâncias, Davi estava sozinho e ele se sentiu sozinho e aflito, e nessa situação ele falou com Deus, e ele conta nesse Salmo 142 como ele estava cercado por laço preparado pelos inimigos, e ele termina dizendo que a confiança dele está totalmente em Deus. Então o Salmo 142 ele é um salmo curto, ele tem apenas 7 versículos, e a estrutura dele é: primeira parte, Davi clama a Deus. Versículo 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Verso 2. Derramei a minha queixa perante a sua face, ou seja, perante a face do Senhor, expus-lhe a minha angústia. Verso 3. Quando o meu espírito, o versículo 1 e 2 é a primeira parte. É o clamor a Deus. E aí ele vai até o versículo 3, parte A. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Ele está dizendo, quando o meu espírito estava angustiado, eu falei para o próprio Deus como estava o meu caminho. Falei tudo para Deus. Agora, o versículo 3, parte B, com o versículo 4 e o versículo 4, mostra a segunda parte, que é Davi falando sobre o laço da vida dele. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Eu estou lendo a parte B do versículo 3. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Verso 4. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio-me, ou seja, se não havia quem conhecia Davi, ele estava sozinho. Ele não viu ninguém que pudesse ajudá-lo. Ele viu o laço, mas ele não encontrou ninguém para ajudá-lo. Ele estava sozinho. Momento de solidão. Ele já estava angustiado, que ele fala aqui no versículo 3. E agora ele se vê sozinho, angustiado e em solidão. Mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Ou seja, faltou refúgio de pessoas. Ele estava totalmente sozinho. Então essa é a segunda parte. Ele fala que no caminho dele havia um laço e que ele se encontrou sozinho.
E a última parte, Davi pede socorro para Deus. Ele pede a direção totalmente para Deus. Versículos 5, 6 e 7. 5. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Como ele olhou para a direita, ele viu o laço e ele se viu sozinho, então ele pediu o refúgio, ele falou que refúgio me faltou no versículo 4. Então ele tem a sua confiança, ele afirma a sua fé em Deus, ele afirma a sua confiança a Deus. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. 6. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Como nós dissemos, o contexto do Salmo 142 é ou 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, quando ele estava escondido na caverna de Adulão, ou 1 Samuel capítulo 24, quando ele estava escondido na caverna de Engedi, e ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele poupou a vida de Saul. Mas seja uma ou outra situação, nas duas situações Davi estava sendo caçado e perseguido pelo próprio rei e por várias pessoas. E ele estava sozinho e ninguém estava com ele. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aqui Davi lança uma palavra profética. E ele nos traz um ensinamento. Quando você está cercado por inimigos, quando você está em solidão, quando você está em angústia, declare palavras proféticas. Diga: eu estou cercado aqui, mas eu sei que logo logo eu estarei livre. Eu sei que logo logo o Senhor me retirará desse lugar e os justos estarão à minha volta. Davi mostra nesse versículo 7, quando ele fala: os justos me rodearão, pois me fizeste bem, ele já fala no passado. Eu tenho certeza que o Senhor já tem o domínio nessa situação e logo logo eu vou estar rodeado pelos justos. Essa situação que eu estou passando de o rei Saul e os perseguidores estarem à minha volta, já está na mão do Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Ele mostra a confiança em Deus. Então o Salmo 142 ele é um salmo que se divide em três partes. Versículo 1 e 2, Davi mostra para Deus que ele está suplicando a ele, que ele está angustiado, mas ele coloca o seu apelo ao Senhor. A segunda parte, versículos 3 e 4, Davi reconhece que está sob um laço, que ele está sozinho, que ele não tem nenhum refúgio nas pessoas. E na última parte ele afirma sua fé em Deus. Ele pede o socorro para Deus, a direção para Deus, e ele lança uma palavra de certeza. Ele afirma que ele realmente será rodeado pelos justos. Ele afirma sua fé. Então o Salmo 142 se divide nessas três partes. Ele é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. E o título desse salmo, no texto massorético, no texto original, é Um Masquil de Davi, quando estava na caverna. E o masquil significa uma palavra de instrução. Qual é a instrução? Que tem vários salmos que são masquil. Todo salmo que é masquil é um salmo que traz uma instrução. E esse salmo, porque masquil significa instrução. E o título no texto massorético é Um Masquil de Davi, vírgula, quando estava na caverna. Então, o texto massorético não mostra se era quando ele estava na caverna de Adulão, que está registrado em 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2, ou se ele estava na caverna de Engedi, que é o texto de 1 Samuel capítulo 24. Mas se sabe que foi em um desses dois contextos que ele escreveu esse salmo e que ele estava em um meio de angústia e solidão, que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul.
E esse salmo é uma oração a Deus, onde Davi fala da sua situação, reconhece a sua que existe um laço contra a vida dele, que ele está sozinho e que ele está lançando a sua angústia em Deus. Nas traduções do português, na versão Almeida, o título desse salmo é Um Salmo de Davi, vírgula, quando estava na caverna. E esse salmo, em algumas traduções, está escrito, ao invés de estar escrito um masquil de Davi quando estava na caverna, algumas Bíblias trazem a tradução de um mictão de Davi quando estava na caverna. Nós, quando fizemos o estudo do Salmo 16 e dos Salmos 56, 57, 58, 59 e 60, comentamos que esses 6 salmos, o 16 e os 56 ao 60, são os únicos salmos que são mictão. Mictão é uma palavra que significa, de acordo com os estudiosos, eles dizem que mictão tem uma tradução como dourado, que mictão significa algo, uma oração que tem tanto valor que é digno de ser escrito, registrado com letras de ouro, para que não seja esquecido. Então, quando nós estamos falando de mictão, mictão é diferente de masquil. Masquil são salmos, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que tem alguns salmos que está no título está escrito assim, masquil de Davi. Então, masquil são palavras de instrução. No caso desse Salmo 142, ele é um masquil de Davi quando estava na caverna, porque qual é a instrução que ele nos dá? Quando você estiver na solidão, quando você estiver em angústia, quando você estiver pensando que está sozinho, quando você olhar para o lado e encontrar um laço armado contra a sua vida, e você olhar em volta e não tiver ninguém para que sirva como seu refúgio, então confie no Senhor. Porque na hora que você confiar em Deus e buscar o refúgio nele, ele vai dar o refúgio com certeza para você. Então, a única pessoa que você pode acreditar realmente ter a sua esperança na hora que você está sozinho é em Deus. Porque Deus, ele vai estar com você. E na hora que você... E uma segunda lição, versículo 7. Ele fala aqui: os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, uma segunda orientação. Na hora que você estiver em aperto, tenha esperança. Porque o primeiro ponto, confie no Senhor. Tenha o seu refúgio em Deus. Segundo ponto, tenha esperança. Porque você não confia em qualquer pessoa, você está confiando em Deus. Então Deus, ele vai te socorrer na solidão, na angústia, quando te faltar refúgio, em todas as situações. Confie nele e tenha esperança, porque ele vai mudar a situação. É isso que ele está ensinando, é isso que é o masquil. Agora, este Salmo 142, ele retrata a situação de Davi na caverna, e o Salmo 57, que é um mictão, fala a respeito disso. Além do Salmo 16 e dos 56 ao 60, que são mictões, o Salmo 108, ele é uma compilação. Quando você lê o Salmo 108, ele reúne duas partes de dois salmos, que são o Salmo 57, versículos 7 a 11, e o Salmo 60, versículos 5 a 12. Então, o Salmo 108, ele foi escrito, só que o Salmo 108 foi escrito por alguém que pegou os Salmos de Davi, pegou o Salmo 57, que é o mictão, pegou o Salmo 60, que também é outro mictão, e fez uma junção.
Ele pegou o Salmo 57, versículo 7 ao 11 e o Salmo 60, versículo 5 a 12, juntou e preparou um cântico. Tanto que o título do Salmo 108, no texto massorético, é Um Cântico de Davi. Mas esse cântico não foi escrito pelo rei Davi. No texto massorético está escrito assim, cântico, Salmo de Davi. Mas não foi Davi que escreveu. O autor do conteúdo foi Davi. Mas quem realizou a composição do Salmo 108 foi provavelmente alguém que reuniu os dois textos, um texto do Salmo 57 e um texto do Salmo 60, para formar o Salmo 108, para ser louvado, para ser motivo de louvor a Deus no templo. Por isso que o Salmo 108 é atribuído ao rei Davi. Por que eu falei do Salmo 108? Porque eu estou aqui falando sobre Mictão. Porque o Salmo 142, que é o Salmo da meditação de hoje, em algumas traduções se fala um Mictão de Davi, quando estava na caverna. Mas a tradução mais correta, de acordo com outros teólogos, é um masquil de Davi, quando estava na caverna. Porque, na verdade, Mictão, quando eu comentei o Salmo 16, o Salmo 56 ao Salmo 60, eu falei, né, nesses salmos, que Mictão são textos especiais e que só 6 salmos são mictões. O 16, o 56, 57, 58, 59 e 60. Só que agora, consultando aqui os estudos, eu vi aqui, que o Salmo 108, ele é uma reunião de uma parte do Salmo 57 e de uma parte do Salmo 60, que são 2 mictões. E no texto massorético está escrito que é cântico, ponto, Salmo de Davi. Esse é o título do Salmo 108. Mas nós podemos deduzir, fazendo agora alguns acréscimos ao que nós meditamos no Salmo 108, que provavelmente alguém compilou esse salmo. Ou seja, compilar é reunir alguns trechos dos salmos que foram escritos por outras pessoas. Alguém compilou o Salmo 108 e formou ele, juntando o versículo 7 ao 11 do 57 e o versículo 5 ao 12 do 60 para formar o Salmo 108 para servir como louvor a Deus. E agora o Salmo 142 repete mais uma vez a história do Salmo 57 quando Davi estava sendo perseguido nesse contexto da caverna de Adulão, quando ele estava sendo perseguido por muitas pessoas. O Salmo 142 é um salmo de Davi, foi escrito pelo rei Davi, é uma oração em que ele está nessa situação e é uma outra oração que ele realiza, falando da situação a Deus. Nós, quando estamos passando por crises, por situações difíceis, nós fazemos várias orações a Deus. Então, o Salmo 57 é uma das orações que Davi fez, e o Salmo 142 é outra oração em que ele fez. E as duas orações refletem um momento em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Lá no Salmo 57 está escrito que é quando ele estava na caverna de Adulão. Aqui no Salmo 142 não está claro que era quando ele estava na caverna de Adulão, mas é um desses momentos, ou na caverna de Adulão ou na caverna de Engedi. O que importa de semelhança entre o Salmo 57 e o Salmo 142 é que ele estava em uma situação de perseguição e de angústia, e ele sempre clama a Deus, pedindo para Deus que lhe dê socorro. Então, o que devemos lembrar do Salmo 142 é que ele tem uma relação com o Salmo 57, nesse aspecto de que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e ele estava em uma situação de solidão e angústia, ele clamou ao Senhor, mas o Salmo 57 é um mictão e o Salmo 142 é um masquil. Mas algumas pessoas traduzem que o Salmo 142 também é um mictão. Então, fica essa questão. Se você considerar que o Salmo 142 também é um mictão, ou seja, um salmo que tem uma palavra importante que deve ser
anotado em letras douradas, então teremos que dizer que que existem 7 mictões. O Salmo 16, o 56 ao 60 e o 142 também. Mas a ideia é de que só existem 6 mictões. O Salmo 16 e o 56 ao 60. Essa é a meditação do Salmo 142. O livro de Salmos no texto original se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. O livro de Salmos, ele não foi escrito de uma única vez. Ele é uma reunião de várias orações e vários textos que foram escritos em formas de orações, de lamentações, de imprecações. Imprecações são aquelas palavras que pedem a derrota e a desgraça dos inimigos, que são formas de manifestação de sinceridade a Deus. Não é uma ordem e é proibido você fazer imprecações com o propósito de ver o mal do seu inimigo, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, mas nós podemos dizer: Deus, eu desejo que o meu inimigo morra. Eu desejo que o meu inimigo se dê mal. Eu posso fazer essas orações quando eu estou desabafando com Deus. Desde que depois eu diga: Deus, me perdoa porque é isso que está no meu coração. Perdoa a minha fraqueza, a minha humanidade. A vingança pertence ao Senhor. Porque a Bíblia tem que ser lida num contexto único, numa totalidade. Você não pode ler o texto separado e dizer que aquilo está autorizado. Tem pastores, pregadores que dizem: o Salmo 109, Davi pediu que o seu inimigo fosse morto, que a sua esposa fosse viúva, seus filhos fossem órfãos e que Satanás fique à sua direita. Quando você abre o Salmo 109, está escrito isso: Davi pede a morte do seu inimigo. Mas toda vez que tem uma imprecação, existem versículos posteriores que dizem: mas o Senhor é o meu juízo, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é aquele que julga. O que significa dizer que quando Davi fazia imprecações, ele sabia que a vingança pertencia exclusivamente a Deus. Ele só estava desabafando com Deus. Desabafar, podemos, sendo sinceros. Mas desejar que aconteça o mal contra os nossos inimigos, não podemos. Se alguém pega um texto de imprecação e ensina isso, ignore esse ensino, porque esse ensino não corresponde à palavra. Você deve ler a Bíblia no contexto. Então, no contexto único, Salmo 94 fala que a vingança pertence só ao Senhor. Romanos capítulo 12 fala: dai lugar à ira, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança sempre cabe exclusivamente a Deus. E o livro de Salmos ele foi composto ao longo de vários anos. Tem vários autores. Moisés escreveu o Salmo 90, Davi escreveu vários salmos. E tem os filhos de Coré também são autores de Salmos 42 ao 49, 84, 85 e 87. Asaf escreveu o Salmo 50 e ele e seus descendentes escreveram o Salmo 73 a 82. E existem muitos autores anônimos em relação a muitos salmos que foram escritos e que não se sabe quem foram os autores. Sabe-se que eram levitas, que eram responsáveis pela adoração no templo, no culto a Deus. Mas não se sabe, por exemplo, quem escreveu os Salmos 92 até o Salmo 107, até o Salmo 106. Não se sabe quem são os seus autores, a não ser o Salmo 103, que foi escrito por Davi, do 92 até o 106. Então, e os livros de Salmos, não foi feito de uma única vez. Ele foi feito em 5 livros, 5 etapas. Primeiro reuniram o Salmo 1 ao 41, formaram o livro 1. Depois reuniram o Salmo 42 ao 72, formaram o livro 2. Depois reuniram o Salmo 73 ao 89, formaram o livro 3. Depois formaram o livro 4, do Salmo 90 ao 106. E por último formaram o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Desses salmos, nós estamos no livro 5, Salmo 142. E hoje é dia 21 de dezembro. Nós começamos a ler salmos no dia 1º de agosto.
Realizamos a leitura em agosto, setembro, outubro, novembro. Estamos agora em dezembro. São, portanto, 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Fazendo a leitura dos Salmos. Por quê? Salmos tem 150 orações, 150 textos. Aqui você está vendo na tela. Salmos, capítulo 142. Mas o livro de Salmos não tem capítulos. É errado você dizer Salmo capítulo 142, mas essa Bíblia aqui, ela organiza dessa forma por uma questão didática, para facilitar a leitura. Mas o correto é você dizer Salmo 142, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Cada salmo é um salmo, é uma oração. É um texto único, é um texto que foi escrito por um autor. Por exemplo, se você entrar no Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. Não tem sentido você dizer que o Salmo 90 é um capítulo de um livro. Ele é um salmo que foi escrito por Moisés e que foi reunido no livro dos Salmos e ficou no número 90. Foi o salmo, foi o número, foi colocado ali como número 90. Então essa é a meditação de Salmo 142. Hoje é dia 21 de dezembro. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura de provérbios e todos os dias nós lemos o provérbio do dia. Como hoje é dia 21 de dezembro, nós vamos deixar um vídeo aqui no canto esquerdo de Provérbios 21. E do lado direito um botão para que você possa se inscrever no canal. Quem medita em provérbios todos os meses e aplica o texto e faz isso por 2 anos, toma decisões mais inteligentes na vida. E quem faz isso por 5 anos consecutivamente prospera em todas as áreas da vida. Porque quando você lê provérbios, você vai prestando atenção e se dedicando para aplicar provérbios na sua vida, você começa a resolver muitos problemas e começa a ficar realmente de fato mais sábio, porque Provérbios foi escrito para isso. Salomão escreveu esse livro para trazer sabedoria. Então hoje nós vamos ler Provérbios 21. E que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.